Pode fazer, Delmiro, por favor. Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade, pela oportunidade desse estudo. Possamos, nessa noite, ir ao encontro daquilo que necessitamos para a nossa transformação moral, para o nosso crescimento. Agradecemos a Deus por tudo. Que possamos, como irmãos que somos, ir debatermos ao estudo de acordo com aquilo nos proporciona o conhecimento e que possamos levar para o nosso dia a dia. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Bom estar novamente aqui para nós continuarmos o nosso estudo, né? Finalizarmos essa parte das responsabilidades que todos nós, como médios, temos, né? Então, vamos continuar os nossos estudos, sempre lembrando, deixa eu pegar aqui, sempre lembrando que, em qualquer momento, pode levantar a mãozinha, para que qualquer dúvida que tenha, levantar mão para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer contribuição para o estudo, sempre será muito bem-vindo, sempre é muito bem-vindo, né? Porque aqui, como nós já dissemos, aqui é um grupo de estudo, né? Nos quais todos nós estamos aprendendo, todos nós colaborando uns com os outros para que a gente fortaleça o nosso conhecimento da doutrina espírita. Acho que a Ana deve ter percebido, desculpa falar, Ana. Você pôs para gravar, Ana? Sim, Zé, já está gravando. Então tá bom. Obrigado, desculpa, Ana, esqueci de te Imagina. Então, vamos continuar esses nossos estudos, né, que é muito importante para esse nosso aprendizado. Então, continuando, né, nas perguntas quais Kardec estabeleceu no Livro dos Médiuns, e a gente, para refletirmos sobre a resposta dos amigos espirituais, né? Então, ele pergunta, né, continuando, não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Porque nós já vimos a diferença, o médium mecânico é aquele do qual o espírito se apossa, entre aspas, a mão do médium e começa a escrever. Diferente do intuitivo, que vem através do pensamento, as intuições, né? Então, a resposta já vem esclarecer que há alguns estudos que nós já fizemos anteriormente, né? Eles falam, sem dúvida alguma, que para certas comunicações é preferível um médium mecânico, aquele que escreve através da mão do médium. Mas quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente, conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Então, depois se conhece a mediunidade intuitiva do médium, então fica indiferente se vai ser através do médium mecânico ou do médium intuitivo. Eles estão dizendo, é lógico que, para alguns casos, um médium mecânico é mais eficaz, ou então um médium intuitivo. Mas você conhecendo a faculdade do médium intuitivo, que é indiferente. Então, em casos que as comunicações exigem menos precisão, nós podemos utilizar tanto o médium mecânico como o médium intuitivo, que a grande finalidade é nós trazermos a informação. O que vai ser passado? Então, a maneira pelo qual, em alguns casos, pode ser pelo mecânico, alguns casos pelo intuitivo, mas ambos são muito importantes para que a comunicação seja eficaz, para que o espírito que se queira comunicar
consiga passar de maneira clara a qualidade, né, de maneira clara como qualidade da sua comunicação. Então, podemos utilizar o médio mecânico e o médio intuitivo. Ok? Agora vamos falar do sistema dos médios inertes que Kardec traz no livro dos médios, né? O interessante, que eu sempre falo, que eu gosto muito das revistas espíritas, tem trabalhos maravilhosos lá como todo, né, dentro das revistas espíritas. E Kardec também utilizou alguns casos que ele conseguiu identificar e escrever na revista espírita, ele trouxe para suas obras. E no livro dos médios não é diferente. Então, o sistema dos médios inertes ele traz na revista espírita de outubro de 1859. Por quê? Tinha um detrator muito da doutrina espírita logo no início, que escrevia para um jornal, o senhor Bresset, não sei se essa é a pronúncia, né? Então, os artigos que esse senhor Bresset escrevia para o jornal da época, e Kardec, ele realmente acompanhava, ele sempre foi muito criterioso com isso, ele acompanhava também os detratores para que ele pudesse se expressar e mostrar as verdades da nova doutrina, né? Então, nessa revista de 1859, em outubro, tem esse senhor Bressan, que ele fez algum questionamento, isso que eu trouxe primeiro aqui, do sistema dos médios inertes, não está no livro dos médios, mas eu trouxe, que são questões interessantes para nós refletirmos, né? Esse senhor Bressan escreve, o que é um médio? O médio é ativo ou é passivo, né? Tais são as perguntas que visam elucidar um assunto que preocupa vivamente as pessoas desejosas de se instruírem sobre as coisas de além-túmulo e, consequentemente, de suas relações com esse mundo. Ele escrevendo para o jornal, né? Aí ele escreve, em 18 de maio último, enviei ao presidente da Société Spirit uma nota intitulada Do Médium e dos Espíritos. Por volta do dia 15 de julho, ele comentando, né, senhor Bressan, o senhor Allan Kardec publicou um novo livro sobre o título O que é o Espiritismo? Ao abri-lo, imaginei encontrar uma resposta categórica, mas em vão. O autor persiste, né, talvez ele já está... O autor persiste em seus erros, ele comentando, que é um erro que o Kardec traz, né? Os médios, diz ele a página 75, são pessoas aptas a receber de maneira patente a impressão dos espíritos e a servir de intermediário entre o mundo invisível e o mundo visível, né? Então, ele escreve isso e Kardec, então, de posse desse comentário que está criticando, e esse senhor Bressan, entendendo que a definição que Kardec, que os espíritos trazem, Kardec, né, confirma sobre médio, está dizendo que está errado. Aí Kardec dá a resposta para ele. Então, a resposta de Kardec. A obra citada, que é o Espiritismo, não é um curso de Espiritismo, Kardec fala. É uma exposição sumária, né, um resumo dos princípios da ciência para uso das pessoas que desejam adquirir as primeiras noções e o exame das questões de detalhe e das diversas opiniões. Não pode entrar num quadro tão restrito e de finalidade especial. Ele está dizendo, o que é o Espiritismo está trazendo para nós, de forma resumida, o que contém a doutrina espírita. Ele não está entrando em detalhes do que é médio, do que não é médio, né? Kardec dizendo. E aí ele confirma, ó, quanto à definição que damos dos médios parece perfeitamente clara. E é por ela que, respondendo à pergunta do senhor Bresset, o que é um médio? É possível que ela não corresponda à sua opinião pessoal, a opinião dele. Quanto a nós, até agora, nenhum motivo eu tenho para modificar. Então, Kardec está esclarecendo que o que ele definiu de
todos nós somos médios, aqueles que sofrem uma interferência média, falou, até agora, pelo estudo que eu fiz, a vivência que eu tenho até agora na decodificação da doutrina espírita, eu não tenho nenhum motivo para me mudar essa definição de médio, né? E o senhor Brasser continua. Separado da matéria pela dissolução do corpo, a alma não tem mais nenhum elemento físico da humanidade? E Kardec realmente foi muito feliz na sua resposta, que é uma resposta do que ele vivenciou e ele escreveu. E que fazer do perispírito? O perispírito é o laço que une a alma ao corpo, o envoltório semimaterial que ela possui durante a vida e que conserva após a morte. É sob esse envoltório que ela se mostra nas aparições. Esse envoltório também é matéria, que, embora eterizada, quintessenciada, pode adquirir as propriedades da tangibilidade. É que Kardec já nos tinha ensinado, né? Que nós temos o nosso perispírito, que quando existe o desencarne, que nós vamos para o mundo espiritual com o nosso perispírito, e que é matéria, embora quintessenciada, eterizada, etérea, como queremos chamar. Então, e que nós já vimos no estudo dos momentos físicos, né? Ela pode se tornar tangível. Então, ele mostra para o senhor Bresser que ele já havia colocado na sua obra dos espíritos, né, através do seu estudo, o perispírito. Então, ele está dizendo que não teria nenhuma matéria do elemento físico da humanidade, e Kardec elucida falando sobre o perispírito. E continua, né, o senhor Bresser. O senhor Allan Kardec não reconhece o médium inerte, por isso que ele trouxe, né, para a questão do livro dos médios, o que ele estava entendendo por médium inerte, nós vamos ver, né? Fala muito de caixas, cartões ou pranchetas, mas não vê nessas coisas, na página 62, senão um apêndice da mão, cuja inutilidade teria sido reconhecido. Compreendamos bem. Na sua opinião, o médium é intermediário entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, e depois ele afirma, mas é absolutamente necessário que esse intermediário seja uma pessoa? Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar? Então, o que ele está chamando, né, das mesas, das pranchetas, dos cartões, ele chama como médium inerte, né, que o espírito não precisaria do médium para se trazer a comunicação, para se pronunciar, né? E Kardec dá a resposta à altura, né? Então, aí Kardec fala, a isso responderemos sem rodeios. Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar, pois lhe falta o concurso fluídico de uma pessoa. Para nós, essa pessoa é o verdadeiro médium. Então, Kardec está afirmando e trazendo dados, trazendo informações e confirmando que o médium, a pessoa, nós que somos os médios, né? E ele continua para elucidar. Se bastasse ao espírito ter à sua disposição um instrumento qualquer, viríamos cesto ou pranchetas escreverem sozinhas, o que jamais aconteceu. Ele participou, ele estudou, nenhuma prancheta, nenhuma mesa se escreveu nada sozinho, né? A escrita direta, né, como nós vimos na pneumatografia, que parece ser o fato mais independente de qualquer cooperação, só se produz sob a influência do médium, dotado de uma aptidão especial. Só relembrando que a escrita direta, a pneumatografia, quando nós pegamos uma folha em branco, colocamos em determinada uma gaveta, por exemplo, trancamos, e depois de um certo tempo, existe escritos nesta folha. Então, Kardec está dizendo que é a forma mais independente, mas precisa do médium para fornecer os fluidos para que isso aconteça, né? E ele continua, uma consideração poderosa vem corroborar a nossa opinião.
de acordo com o Sr. Bressan, o instrumento é a coisa principal e a pessoa é a coisa acessória, que ele achava, né? Para nós, é justamente o contrário. Se assim não fosse, por que as pranchetas não se moveria com qualquer um? Se, pois, para fazê-la mover é necessário que sejamos dotados de uma aptidão especial e o papel da pessoa não é puramente passivo. Então, Kardec está mostrando a essa pessoa, o Sr. Bressan, que está questionando alguns fatos que Kardec trouxe da importância do médium, porque o médium que vai contribuir com fluidos para que possa se movimentar a prancheta, possa se movimentar a mesa. Então, o médium, a pessoa, né, nós, não é passivo, nós estamos ativamente dentro desse processo mediúnico, né? Gente, por favor, elucidação, é só perguntar, qualquer pergunta, por favor, esclarecimentos, contribuição. Vamos continuar. Então, e esse senhor Bressan continua ainda, né? Realmente querendo fazer a detração da doutrina espírita, ele vai trazendo coisas para que Kardec precisaria realmente responder à altura e o trabalho que ele tem, que é muito importante, né? Ele fala, segurando o lápis diretamente, observou-se que a pessoa mistura os sentimentos, as suas ideias e o sentimento do invisível, de sorte que assim são dadas apenas comunicações com interferência. Ao passo que, empregando as caixas, cartões e pranchetas sobre as mãos de duas pessoas reunidas, essa permanece absolutamente estranha à manifestação, que então é somente do invisível. É por isso que declaro esse último meio superior e preferível da sociedade espírita. Então, o que o senhor Bressan está dizendo? Que quando a pessoa segura o lápis e começa a escrever de alguma maneira, as ideias que estão sendo passadas não tem nenhuma interferência, porque, como ele diz, aquele objeto, o lápis, a prancheta, a mesa, é um médium inerte, não vai interferir em nada. Dizendo que, ao passo, e quando é o médium, não, aí vai ter interferência do médium. Então, ele está dizendo isso, que é preferível que segure o lápis, manipule a prancheta, manipule a mesa, porque não vai ter interferência nenhuma. Ele está dizendo que sim. Então, ele falou, é muito melhor, essa definição dele é melhor do que está da sociedade espírita, que o médico, que a sociedade espírita, através de Kardec, nos mostra que é importante que tenha o médium, o ser, para que exista o fato mediúnico, né? Então, vamos ver o que o Kardec vai nos responder, né? Esta opinião poderia ser verdadeira se não fosse contraditado pelos milhares de fatos observados, seja na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, seja em outros lugares, provando de maneira insofismável que os médios animados, mesmo os intuitivos e com mais forte razão, os médios mecânicos, podem ser instrumentos absolutamente passivos e gozar da mais completa independência de pensamentos. Que Kardec responde que, através de centenas de estudos do qual ele presenciou, através relatados, né, por todos os médiuns, pelos centros espíritas aos quais o ajudou, que é independente se é médium mecânico, intuitivo, que existe a comunicação completamente independente, pois é feita através só do pensamento. Então, Kardec falou, eu tenho fatos, ele relata, tenho fatos catalogados, fatos identificados, né? E ele continua, no médium mecânico, o espírito age sobre a mão, que recebe
impulso completamente involuntário e desempenha o papel daquilo que o Sr. Bressan chama médium inerte, porque é isso que foi chamado de médium inerte, né? Aqueles objetos dos quais nós estamos falando. Quer seja ela só, quer mordida de um lápis, ou apoiada sobre objeto móvel provido de lápis. Então, ele está dizendo, o médium mecânico, ok, existe o pensamento está atuando ali para que o médium possa trazer a comunicação. No médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro, transmitido pela corrente do sistema nervoso, o movimento ao braço e assim por diante. O médium mecânico escreve sem ter a menor consciência do que produz. O ato precede o pensamento. Foi o que Kardec identificou em todo o seu trabalho, que essa comunicação vem através do pensamento, que o médium, independente que tipo de médium intuitivo, médium mecânico, semimecânico, ele não vai ter interferência, por isso que propôs essa comunicação é através do pensamento, que ele vem refutar o que o senhor Bressan chama de médium inerte, que seria o lápis, a cesta e as mesas. Então, aquilo que eu trouxe, que eu achei importante, está na Revista Espírita, depois, quem quiser ir mais a fundo, está na Revista Espírita de outubro de 1859. Aí Kardec traz do livro dos médios, comentando sobre esse sistema dos médios inertes, que ele achou, com certeza, ele achou muito importante para elucidar algumas dúvidas que pudessem existir. Então, ele faz o seguinte questionamento. Entre os diferentes sistemas que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade no corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Então, o médium inerte era aquele que as pessoas comentavam, no caso do Sr. Bressan, que o espírito exercia no instrumento, numa cesta, no papelão, algo inerte, né? E que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna, além de vivo, inteligente, donde o nome de médios inertes. Dados a esses objetos, que pensar desse sistema, nós já comentamos, mas vamos ver a resposta que vem nos trazer para fortalecer o que Kardec já havia comentado na Revista Espírita, né? Pouco a se dizer a tal respeito, e é que se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, aquele escreveria sozinho, sem um concurso do médium. Então, os amigos espirituais falam, não, se isso ocorresse, o papelão, a cesta, o lápis ia escrever sozinho, sem precisar ter um médium, né? Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas e que cai, como tantos outros, ante a experiência e a observação. Então, porque lembra que nós estudamos já o Kardec e o trabalho que ele realizou, o trabalho maravilhoso, ele falou que ele não teve nenhuma ideia preconcebida. Ele observava e tirava os ensinamentos das experiências, e para toda a obra ele agiu desta maneira, né? E que nesses médios inertes não seria diferente, que ele presenciou e estudou centenas de casos nos quais ele determinou e catalogou com a sua experiência, com a sua observação, com os ajudos dos médios, dos centros espíritas que estavam envolvidos nesse trabalho, que era esse processo em que, se não houvesse um médium, não haveria a comunicação. Podemos continuar? Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que os corpos inertes, animados a mais do que vida, os da mesa, cesta, etc., que pelos seus movimentos
exprime a cólera ou a afeição. Então, a pergunta é, esses objetos teriam condições, mesmo os inertes, de criar um sentimento de cólera ou de afeição? A resposta: quando um homem agita colérico um pau, não é o pau que está preso de cólera, nem mesmo a mão que o segura, mas o pensamento que dirige a mão. Então, ele está dizendo, realmente é uma verdade, né? O espírito é o agente, né? O agente inteligente para utilizar, e nosso perispírito, para usar o nosso corpo físico. O corpo não pensa. É as atitudes do espírito que vai determinar o procedimento do corpo físico, né? Então, isso que eles estão respondendo, né? Ele, quando fala uma pessoa está irada, está movimentando qualquer objeto. Então, não é o objeto que está irado e nem a mão que está irada, mas sim o pensamento que está dirigindo, né? E ele fala, as mesmas as cestas não são mais inteligentes do que o pau. É o mesmo processo. Nenhum sentimento inteligente apresentam, apenas obedece a uma inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta, nem nela se domicilia. Então, realmente, nós estamos percebendo que é o espírito que está por trás de todo esse processo, espírito e perispírito, com certeza, por todo esse processo, né, da mediunidade, tanto a mediunidade de vidência, a psicofonia, tantas que existem, que nós já estudamos, né, já está sempre o médium está à frente desse processo. E ele continua, desde que não é racional atribuir-se inteligência a esse objeto, poder-se-á considerá-los como uma categoria de médios, dando-se-lhes o nome de médios inertes, daí que ele traz, né, esse tema para o livro dos médios, de médios inertes, né? Então, a resposta é uma questão de palavras, que pouco nos importa, contando o que vos entendais. Sois livre para dar a um boneco o nome de homem. Então, pode chamar daqueles objetos de médium inertes? Pode, que os amigos espirituais estão dizendo, pode. Mas não naquele processo que eles têm a inteligência, criam vida e possa se manifestar. Não. Sempre, na caso da mediunidade, vamos precisar ter um médium nesse processo todo, o médium englobando o médium como todo, o perispírito, né? Porque as ações vão acontecer sempre através do nosso pensamento. Podemos continuar? Então, lá terminamos sobre os médios inertes. Outro também que Kardec quer reforçar a questão da mediunidade, ele traz o subtítulo, né, a aptidão de certos médios para as coisas de que nada conhecem. Então, isso é muito importante, né? Línguas, música, desenho. Então, com esse tema, Kardec vem nos mostrar que nós, médios, temos certas aptidões das quais nós falamos, nós escrevemos, nós desenhamos, nós fazemos música, sem ter, naquele momento específico, nada que conhecemos. Então, Kardec quis trazer para nos mostrar também esse processo que existe na comunicação mediúnica, né? Então, ele fala, os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Não dispõem da linguagem articulada pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia o espírito exprimir-se por via mediúnica, numa língua que jamais falou quando vivo, entendamos encarnado, né? E se nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Então, como é que Kardec está perguntando? Como é que um médium pode se expressar em uma língua diferente, que ele não teve contato? E como é que onde ele tira essas palavras, né? Como é que isso pode acontecer, né? Vamos ver a resposta dos amigos espirituais, que é interessante.
Eles falam, acabasse tu mesmo de responder a pergunta que formulaste, dizendo que o espírito só tem uma língua, que é do pensamento. Sim, nós já estudamos e vimos que através do nosso pensamento é que os espíritos nos expressam a sua ideia. Ele continua, essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, né, aquele que está na erraticidade, está desencarnado, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém a língua universal, que é do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. Então, de modo geral, é através do pensamento que é a língua universal. O espírito desencarnado passa para nós médios o que quer se comunicar através do pensamento. E nós vamos ver adiante, né, quando é necessário que tenha uma língua articulada, uma língua falada, ele pega as palavras do vocabulário do médium. Então, a gente vai ver mais para frente que o Kardec vai fazendo as perguntas adequadas para que ele obtenha também as respostas adequadas para o seu trabalho que ele realizou. Então, é importante nós continuarmos para a gente entender. Mas, em primeiro passo, é a língua universal, a língua do pensamento. Opa, quem levantou a mão? Maria Valéria, deve ser? Eu. Pois não, Maria Valéria. Deixa eu voltar o slide. Zé Roberto, a gente viu no curso do ESG que é necessário que o médium ele tenha algum conhecimento de outra língua ou de se é pintura, em alguma vida dele anterior, senão ele não vai conseguir se comunicar com esse espírito. Mas eu não sei se eu entendi bem essa pergunta, porque aqui dá a impressão de que não importa da onde vem o espírito, não importa que conhecimentos eu tenho, eu vou conseguir passar a mensagem fiel. E eu tinha entendido que para passar uma mensagem fiel, eu teria que ter esse pré-conhecimento, vamos dizer assim. Tá, bacana a sua pergunta, depois vai ter um slide que a gente vai trabalhar um pouco mais. Mas o que Kardec nos ensinou, o que ele está confirmando aqui através do Livro dos Médiuns? Que a mensagem que vai vir através do pensamento. Então, nós vamos... Você levantou, Ana? Isso, mas pode completar, Zé. Pode Tá. completar. Então, Maria Valéria, o pensamento vai ser a porta principal para a transmissão da informação que o espírito quer nos passar. Então, vai ser através do pensamento, o médium vai utilizar o conhecimento que ele tem, as palavras que ele tem para transmitir esse pensamento, de acordo com o conhecimento que ele tem nessa atual encarnação. Nós vamos ver mais para frente que, lógico, que nós vamos supor, para falar numa língua diferente. Se nós já tivermos conhecimento dessa língua, vai ser muito mais fácil para que possa ocorrer essa transmissão. Mas, normalmente, o pensamento é a língua universal. Passou um pensamento para mim, por exemplo, José Roberto, eu vou transmitir de acordo com o vocabulário que eu tenha. Não necessariamente com o vocabulário que o espírito está passando. Mas o importante é que a mensagem seja a mais eficaz possível, que a mensagem que seja trazida seja fiel a que o espírito quer comunicar. Então, através do pensamento, que é a língua universal, é compreendido em qualquer língua, independente de como está na resposta dos amigos espirituais, nem francês, nem inglês, nem qualquer outra língua. O pensamento é a língua universal. Eu vou, como espírito encarnado, eu vou entender o que o espírito desencarnado quer passar e eu vou transmitir com as palavras que eu tenho, com o vocabulário que eu tenho. Depois nós vamos ver mais slides que tem algumas coisas que nós vamos entender o porquê ele está explicando isso. Ficou claro ou ainda continua a dúvida?
Ficou um pouco mais claro, mas aí eu fico pensando se a mensagem não vai ser um pouco subjetiva, já que ele não tem conhecimento, por exemplo, numa língua diferente. Mas nós estamos Da aqui, mesma forma como a Bíblia, por exemplo, foi nas traduções foram tendo equívocos, vamos dizer assim, entre aspas, se falando, se ele não tem esse conhecimento, se também não tem uma certa alteração, né, mesmo que involuntária da mensagem. pode ocorrer. Nós vamos ver o porquê pode ocorrer, mas eu queria deixar claro aqui que é a questão do pensamento. Então, o pensamento é a língua universal que depois eu vou exprimir em ideias através do vocabulário que eu tenho, mas inicialmente é a língua universal do pensamento, mas haver distorções de acordo com o vocabulário do médio, depois nós vamos passar a língua, se eu já tenho conhecimento do francês, se eu tenho conhecimento do inglês, nós vamos entender, mais um pouquinho para frente, nós vamos entender a diferenciação disso. E essa facilidade também que o médium tem, por exemplo, com uma outra língua, também vai facilitar a aproximação, o contato de determinado espírito, né? Sem dúvida, isso vai acontecer, porque o Porque às espírito... vezes pode ter um espírito ali que não consegue se comunicar porque tem essa dificuldade de comunicação, mas aí se a língua essa língua universal não deveria ter, não é? Mas porque você mesmo, aqui, como você mesmo já falou da questão da resposta, né? Muitas vezes o médium encarnado tem dificuldade de se expressar por faltar vocabulário, por faltar de conhecimento daquela língua. Então, sempre o espírito desencarnado, ele vai procurar, como você disse, sempre aquele médium que tem o conhecimento de outras encarnações, ele já tem um conhecimento adquirido nessa própria encarnação. Então, e realmente isso, nós vamos ver mais para frente que tudo isso o médium, o espírito que quer se comunicar, ele sempre vai buscar um médium que tenha mais condições e vai mais facilitar a sua mensagem, que vai deixar a sua mensagem mais transmissível possível, mais entendível possível. Nós vamos ver isso, realmente, mas o que os amigos espirituais estão dizendo? Que a língua universal é a língua do pensamento. Talvez o médium não consiga se expressar, como você comentou, da melhor maneira possível por falta de vocabulário, mas isso, o espírito desencarnado vai sempre buscar aquele médium que tenha as condições necessárias para se expressar melhor do que a comunicação que ele está querendo passar. Nós vamos ver isso, Maria Valéria. Ok, Zé Roberto, Ok? obrigada. Nada. Ana? Não, eu estou complementando, mas eu falo no final, na verdade, acho que a questão que a Valéria está tratando, que nós estudamos nos capítulos anteriores, sobre os médios especiais, né? Então, não quero aquela parte dizendo que alguns médios que realmente trazem, né, em seu, vamos colocar, seu inconsciente espiritual, né? Traz essa formação, música, de poesia, de línguas, por isso colocou como médios especiais. E ele, você mesmo falou agora, eles que estão muito capacitados para receber esse tipo de espírito. E nesse capítulo no que eu falo, não quer dizer que eu tenho questão, que eu não tenho que estudar, né? O tempo todo, dada a importância do médium estudar e assim por diante, né? E que isso, né, seria ele seria um melhor instrumento, aquele espírito, né? Mas isso não quer dizer que não tem algumas comunicações onde possa haver de forma mais espontânea, né? Perfeito. Que a mediunidade não é uma coisa matemática, né? Perfeito, Todos não vão se é. comunicar da mesma forma, né? Então, só para fazer essa... Pode ter tido essa confusão.
Ok. Obrigada. Alguém falou que estava travando, realmente estava travando um pouquinho, mas que a Ana quis dizer são aqueles médios com aptidões especiais que Kardec, que a Ana, foi até a própria Ana que trouxe no estudo do livro dos médios passado. Mas vamos continuar? Mais alguém? Bacana. Obrigado, Ana. Então, o que a Valéria, né? A Ana Valéria, não é isso? Comentou. Aí já tem essa questão que Kardec traz, né? Ele também, para elucidar, ele traz isso, ó. Se é assim, só na língua do médium deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Foi basicamente o que a Valéria estava comentando, né? Então, vamos ver a resposta, ó. Notai. Primeiramente, que nem todos os médios, né, que a Ana até comentou, são aptos a esse gênero de exercício. E depois que os espíritos só acidentalmente a eles se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Para as comunicações usuais e de certa extensão, prefere, prefere servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. Foi que a Ana estava comentando dos médios especiais, né? Então, nem todos os médios são aptos a esse gênero de exercício, né? Então, quando os espíritos identificam isso, né? Quando eles querem fazer uma comunicação de uma língua inglês, que o médium não conheça encarnado, mas que ele já teve participação, eles preferem procurar esse médium que já tem esse conhecimento de outras encarnações, porque já é familiar ao médium, porque vai ter menos dificuldades para se expressar, para ter a comunicação. Foi que a Ana estava comentando, nós precisamos estar sempre estudando, né? Mas, então, essa contradição que Kardec também quis mostrar, eles já nos elucidam, né? Então, nem todos os médios têm o gênero de exercício. Cada um de nós tem uma certa mediunidade. E os espíritos vão sempre procurar o médium que tem maior facilidade para passar a sua comunicação, o que eles querem se expressar, né? Mais alguém? Anélia? Zé, Oi. isso é uma coisa que acontece bastante no centro, ou uma coisa rara, essas comunicações em outras línguas? Olha, vou falar da minha participação, depois se a Ana pode nos ajudar com a participação dela ou mais alguém. Realmente, nas reuniões mediúnicas das quais eu participei, não teve nenhuma comunicação em uma língua diferente que o médium não conhecesse, no caso, o nosso português. Ana, você tem alguma coisa para... Realmente, né, é uma questão assim muito diferente, né, do que o Allan Kardec tinha como trabalho mediúnico do que nós temos na Casa Espírita, que é um Sim, dos temas, inclusive, de uma das aulas especiais que o professor convidado vai ministrar para nós, né. Eu também nunca vi, né, só tenho em leituras de outros autores, né, que prosseguiram com os estudos de Kardec, mas eu nunca vi, assim, ao vivo, assim, uma comunicação em outra língua. Já vi de pinturas, né, de outros médios sim. especiais, mas em outras línguas, não. Delmira se levantou a mão, Delmira? Não? Acho Opa, que eu vi o desculpa, Delmira. é que estava fechado o meu microfone. Ah, tá. Levantei a mão, sim. Por favor. Dentro do que está sendo colocado, primeiramente, a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado por quê? Porque quando nós nos envolvemos na mediunidade, é pensamento e fluidicamente, certo? É o pensamento do médico. Quando vem, às vezes, nós estamos num trabalho mediúnico, nós estamos ali numa reunião mediúnica, nós estamos sendo assessorados pela espiritualidade, a equipe que está ali naquele momento. Então, se há um médium que tem essa aptidão para dar uma comunicação de outra língua,
A espiritualidade, se é um trabalho sério ali, ela vai direcionar para aquele médico, vai Perfeito. direcionar para ele. Agora, quando a gente começa a ouvir, ter a sensações que tem um espírito querendo se comunicar em outra língua, a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não está sendo enganado naquele momento. Também, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Agora, a espiritualidade, no trabalho sério, ele tem um mentor do trabalho, um mentor do médium, que vai estar ali assessorando aquele trabalho. Pode acontecer, sim, a comunicação do médium que ele não sabe falar a outra língua, mas isso aí é raro, é muito raro. Por isso que eu falo que isso aí tem que ter uma assessoria muito bem assessorada pela espiritualidade. Então, no meu ver, pode sim ter essa comunicação, sim, tá? Só isso. Obrigado, Delmiro. Sim, sem dúvida, o que você falou realmente é o que acontece, né? A espiritualidade está à frente de tudo, e se houver necessidade, realmente a espiritualidade vai sempre conduzir, vamos supor, falar em outra língua fora o português, por exemplo, a espiritualidade vai sempre direcionar aquele médium que tem essa possibilidade, ou porque tem conhecimento nessa encarnação, estudou, tem facilidade, é fluente no inglês, por exemplo, a espiritualidade vai direcionar para esse médium, ou que ele já teve em outras encarnações conhecimento dessa língua. Mas a espiritualidade, uma reunião mediúnica, sempre está à frente de tudo, né? Nós, como médios, somos ali, realmente estamos, como já diz o nome, intermediário, mediar. Nós estamos ali para nos doar, para que exista a caridade, né? A ajuda necessária para aqueles espíritos que vêm em busca de ajuda que tem necessário. Mas sempre a espiritualidade está no comando, sempre. Ana, você levantou, Ana? Não, Zé, desculpa, acho que estava levantada desde Então daquela tá hora. bom. Bacana. Hoje eu estou gostando que está tendo bastante participação. Isso é muito interessante. Então, vamos continuar. Então, não devemos esquecer que na época de Kardec tinha muita questão da evocação, né? Era muita evocação. Foi necessário para que houvesse, né, a decodificação da doutrina espírita. Isso, hoje nós vemos, atualmente, como disse o Chico, o telefone toca de lá para cá. Numa reunião mediúnica, os espíritos são trazidos para serem ajudados e já tem todo um preparo anterior, semanas atrás. Então, a espiritualidade já sabe da necessidade daquele espírito que se quer comunicar e já tem um médium já preparado para que isso aconteça, né? Diferente do Kardec que nós estamos falando aqui, Kardec trouxe isso tudo realmente como um trabalho maravilhoso para nos mostrar o que aconteceu, o que ele vivenciou, que é importante que nós conheçamos tudo isso, né? Mas não devemos esquecer que tinha muita evocação, né? Na época de Kardec, né? Então ele continua. A aptidão de certo médium para escrever numa língua que lhe é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela, que nós comentamos, né? É certo que isso pode se dar, mas não é uma regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve na língua que lhe é própria para lavas que não conhece. Então, no caso que o espírito vai sempre buscar o melhor médio para ele se expressar. Então, guardar a intuição de uma língua diferente do qual estou falando, isso não é regra, como os espíritos amigos estão respondendo, não é regra. Então, o espírito pode vencer a resistência material que encontra. Ele pode, e naquele médio que tem essa aptidão,
provocar para que ele fale numa determinada língua que ele já conheceu ou que tenha estudado o inglês, como eu comentei, por exemplo, que ele tenha o conhecimento, ele possa se expressar. Mas aí, no nosso, atualmente, a espiritualidade sempre, como comentou o Delmiro, a espiritualidade sempre vai estar à frente para que a comunicação seja a melhor possível para aquele espírito que vem em busca de ajuda, receba a ajuda necessária. Poderia uma pessoa, ó, um caso interessante, ó, poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Sim, mas é fácil de compreender que terá de vencer grande dificuldade mecânica por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médios desenhistas, que não sabem desenhar. Então, pode. Então, Kardec trouxe para nós a sua experiência que ele vivenciou. Um analfabeto pode, mas olha a dificuldade que vai ter uma pessoa analfabeta em trazer algo escrito, porque ele não sabe formar letra, ele nessa encarnação analfabeto. É a mesma coisa querer, eu, José Roberto, eu sou um má desenhista. Eu não vou, na hora, um espírito vai querer que eu faça algum desenho, porque eu tenho maior dificuldade de desenhar. Então, eles sempre vão direcionar aqueles médios que têm aquela aptidão necessária para aquela comunicação específica. Mas Kardec trouxe. É possível? É, mas olha a dificuldade que teria, né? Poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Está no mesmo patamar da anterior. Sim, pela mesma razão, porque o médium pode escrever numa língua que lhe é desconhecida. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Então, a mediunidade independe, nós já vimos isso, né? Da minha inteligência, da minha qualidade moral, porque a mediunidade é inerente ao ser humano. Agora, o que eu faço com essa mediunidade, sim. Aí as virtudes que eu tenho vão me direcionar ao modo que eu vou utilizar. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem a mão. Realmente, se não tem nenhum médium com essa habilidade, no caso que Kardec identificou, então o espírito vai usar o médium que ele tem naquele momento. Vai ser mais dificultoso? Vai demorar mais? Vai, mas é o que ele tem naquele momento, né? É diferente numa reunião mediúnica, no qual nós temos várias aptidões e a espiritualidade já traz o espírito que vai se comunicar sabendo das suas necessidades. Isso já se adequa ao médium que tem uma aptidão para transmitir os seus conhecimentos, né? Aí os amigos espirituais continuam. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. É o que acontece. Acrescente outra consideração. O idiota, entre aspas, né, não termo pejorativo, mas aquele que tem dificuldade, né, de processar qualquer tipo de raciocínio, muitas vezes só é pela imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que o julgue. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas, entre aspas, né, mortos ou vivos. Então, Kardec, nas evocações que fazia, aqueles espíritos, entre aspas, que não tinham dotado de uma inteligência elevada naquele momento, mas era específico dessa encarnação, que eles tinham um conhecimento muito grande. Quando eram evocados, vinham o espírito, aonde os órgãos imperfeitos já não interferem, a comunicação era excelente, né? Então, isso nós temos que tomar cuidado, porque nós sempre analisando pelo lado material, nós temos que analisar aquele momento do médium, quais a interferência dos órgãos físicos naquele médium e aonde que é o espírito comunicador quer chegar. Então, isso é muito importante nós avaliarmos, Kardec fez isso, nós avaliarmos no contexto geral. Por isso, o nosso estudo é muito importante, né?
Aí tem uma nota que é interessante, que está lá no Livro dos Médiuns. Este é um fato que a experiência comprova. Por muitas vezes tem evocado, né, porque nós comentamos, é muito evocado, idiotas, entre aspas, né, não tempo pejorativo, vivos, que han dado patentes provas de identidade e responderam com muita sensatez e mesmo de modo superior, porque o espírito tinha essa sensatez, é um espírito com muito conhecimento. Naquela atual encarnação, ele tinha um problema que os órgãos materiais obstruíam a sua comunicação, né? Esse estado é uma punição para o espírito que sofre com constrangimento e que se vê. Um médium idiota pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos do que supunham. Aí ele fala, na Revista Espírita de 1860, o artigo sobre frenologia e fisiognomia. Eu trouxe só para a gente conhecer um pouquinho, né, o que é a frenologia. É a ciência que trata das funções atribuídas a cada parte do cérebro. O Dr. Gall, que é o fundador dessa ciência, pensava que desde que o cérebro é o ponto para onde são conduzidas todas as sensações e de onde partem todas as manifestações das faculdades intelectuais e morais. Cada uma das faculdades primitivas deveria ter ali o seu órgão especial. Então, quer dizer que o problema da comunicação é a questão do cérebro, dá o nome de frenologia. A fisiognomonia, nome difícil de se falar, que é do Dr. Lavarter, segundo essa ciência, os traços da face, é a questão da fisionomia, né? Os traços da face podem auxiliar em um diagnóstico preciso e ainda indicar um tratamento correto em qualquer área médica, estética, nutricional ou psicológica. E a sua técnica consiste em uma avaliação completa do indivíduo. As marcas e os traços que surgem no nosso corpo são registros dos nossos hábitos de vida, podendo servir como indicadores de desequilíbrios diversos. Então, tinha uma nota lá, nós trouxemos só para conhecer que tinha muitas pessoas, e muitas mesmo, que atribuía toda a questão mediúnica à parte física. E nós, Kardec estudando, nós vimos pela doutrina espírita, que isso é uma inverdade, né? Continuando, né? De onde vem a aptidão de alguns médios para escrever em verso? A poesia é uma linguagem. Ela pode escrever em verso, como pode escrever numa língua que desconheça. Depois, é possível que tenha sido poetas em outra existência. E como já te dissemos, os conhecimentos adquiridos jamais os perde o espírito, que tem que chegar à perfeição em todas as coisas. Nesse caso, o que eles hão sabido lhes dá uma facilidade de que não dispõe no estádio ordinário. Então, a poesia é uma linguagem também, através do nosso pensamento, né, que os espíritos amigos estão dizendo, é como escrever numa língua que atualmente, na nossa encarnação, desconhecemos. Então, por quê? Como nós já aprendemos tudo que nós adquirimos pelo nosso trabalho, fica gravado no nosso perispírito, né? Na parte material. E no espírito, a parte espiritual e moral. Então, muitos casos, como eles dizem aqui na resposta, posso ter sido um poeta em existência anterior, então eu tenho essa facilidade. Então, os espíritos vão sempre, que eles querem passar uma poesia, eles sempre vão buscar aquele médium que já tem essa maior facilidade, né? Que já tenham passado por essas experiências em outras vidas. O mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? Sim, o desenho e a música também são maneiras de se exprimirem os pensamentos. Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidades lhe oferecem. Então, vem corroborar aquilo que Kardec já havia nos ensinado, que nós aprendemos com nossos estudos, né? Vem pelos pensamentos, no caso, o desenho e a música, e os espíritos se servem dos médios que maior facilidade oferece para que a comunicação seja a melhor possível, né? Isso é muito importante.
que nós possamos, né, estamos frisando bastante, para ficar marcado no nosso conhecimento. Então, sempre eles vão buscar os médios que maior facilidade oferece para melhor efeito da comunicação. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou também do espírito que se comunica? Olha, interessante essa pergunta. Às vezes do médium, às vezes do espírito. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os espíritos inferiores só dispõem de conhecimentos limitados. Então, quer dizer, os espíritos inferiores, os seus conhecimentos são limitados. Então, através do pensamento, que eu quero passar uma poesia, um desenho, uma música, o médium precisa ter essa aptidão especial, ou o espírito que vai se comunicar precisa ter. Então, ele fala, não, às vezes é do médium, às vezes é do espírito. Precisa ter essa aptidão, né? O conhecimento geral de todas as aptidões, só os espíritos superiores a possuem. Por que é que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tem na existência seguinte? Nem sempre é assim, pois que muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na precedente. Então, muitas vezes nessa encarnação, nós estamos aperfeiçoando algo que nós aprendemos na outra encarnação. Aí eles continuam, né? Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo para deixar que outra se desenvolva. É um germe latente que se tornará a ser encontrado mais tarde, do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição, sempre permanecem. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós evoluímos intelectualmente e moralmente. Então, se eu preciso me adequar, né, eu estou muito elevado intelectualmente, eu deixo esse conhecimento do intelecto, estado latente, para que eu desenvolva o estado moral, ou vice-versa. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que são humildes em conhecimento, muitas vezes aquele espírito tem um conhecimento muito grande, só que nessa encarnação ele está em estado latente para que ele desenvolva o estado moral ou vice-versa. Então, por isso que Jesus, né, é interessante que a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, por isso que Jesus nos pedia para que a gente respeitasse a todos, perdoasse a todos, porque muitas vezes nós estamos analisando uma encarnação só, e as anteriores que nós tivemos. Então, isso é muito importante para a gente refletir sobre isso, né? Então, tem agora, outro tema que Kardec traz é o papel dos médios nas comunicações, obtida pelo senhor Ambel, médio da sociedade. Então, outro fato também que está na Revista Espírita, essa está, se não me engano, em julho de 1861. É uma dissertação assinada por Erasto e Timóteo, abordando os seguintes assuntos, né, que eles abordam: da facilidade ou não de perceber o pensamento nas comunicações espíritas, influência dos médios nas comunicações, a riqueza mediúnica, o trabalho mediúnico, quanto é rico, né, sendo feito seriamente, a facilidade das comunicações através de bons médios e dificuldade em caso contrário, forma de atuação dos espíritos nas comunicações por ditados espontâneos, por interrogatórios do próprio médium ou de terceiro, por evocações. Quando seja um terceiro que nos haja de interrogar, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, nos casos da evocação. Olha como era a recomendação que Erasto e Timóteo traz para nós, né? E nos casos das evocações, quem é um terceiro que vai interrogar, é conveniente que as perguntas sejam comunicadas de antemão,
porque era feita uma evocação, como nós falamos, é diferente do que acontece hoje, né? Para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade para responder por efeito da afinidade existente entre nosso e o perispírito do médium, que nos serve de intérprete. Então, no caso da evocação, quando já estava planejado a invocação e acontecia muito, era conveniente que as perguntas, que se um terceiro interrogar, as perguntas, a identificação do evocador com o espírito, que hoje é diferente, hoje a espiritualidade comanda, naquela época também, mas lá era a evocação do espírito específico, hoje não, hoje eles são trazidos para serem ajudados, né? Papel dos conhecimentos latentes nos médiuns. Os espíritos não precisam revestir seus pensamentos, eles os percebem e transmitem reciprocamente pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Então, o espírito desencarnado tem essa informação do pensamento. Eles precisam atuar sobre os médios para que nós, através do pensamento, para que nós possamos receber essas informações. Enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, né, em resumo, são necessárias para perceber-lhes, mesmo mentalmente, as ideias. Nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Então, para os espíritos desencarnados, não precisa de frases, de palavra, de letra. Só o pensamento é necessário. Então, como nós falamos que são, voltando aqui um pouquinho, é uma dissertação assinada por Erasto e Timóteo, né? Eu quis trazer quem era Erasto, quem era Timóteo, para a gente ficar conhecendo, né? Tércio de Icônio, em grego, eu não sei, gente, me falar que começa em grego, em latim, Erastus. Erasto de Panéias é um dos 70 discípulos que Jesus escolheu. Ele é citado no Novo Testamento em Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro e o da igreja toda. Saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade. E quarto, nosso irmão está em Romanos. Como tendo sido tesoureiro da igreja em Jerusalém. Ele foi consagrado bispo de Panéias, na Palestina. Um pouquinho para a gente saber quem é o Erasto, né? E Timóteo, que significa venerando ou adorando Deus. O companheiro assistente famoso de Paulo, Paulo de Tarso. As expressões que o apóstolo se aplica a ele, meu filho muito amado e fiel no Senhor, amado filho da fé, parece não indicar só o amor do apóstolo para com seu jovem amigo, mas também que ele tinha sido meio de conversão de Timóteo. Então, eu quis trazer para nós, para a gente conhecer um pouquinho, depois a gente pode pegar, quem estiver interessado, pegar na biografia completa de Erasto e de Timóteo, né? Mas só para nós conhecermos os dois, tá? Então, dissertação do Espírito sobre o papel dos médios. Então, Erasto e Timóteo traz o seu conhecimento para todos nós, né? Então, a dissertação que se segue, dada espontaneamente por um Espírito superior, que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Qual a importância do médium numa comunicação, como nós já falamos bastante, né? Mas trazendo de conhecimento do espírito superior, né? Dos espíritos superiores, né? Então, Erasto e Timóteo nos traz, qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com ele. Então, que Erasto e Timóteo vêm confirmar, não importa a natureza, se é escrevente, se é mecânico, se é mecânico, intuitivo, não importa. O processo de comunicação sempre será o mesmo. De fato,
Nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médios da mesma forma com espíritos propriamente ditos, que é os desencarnados, né? Tão só pela irradiação do nosso pensamento. Então, ele vem corroborar tudo que Kardec trouxe, né? Na doutrina dos espíritos, no livro dos médiuns, que a mediunidade, ela é inerente ao nosso pensamento. Quando os espíritos querem comunicar através de nós médios, eles vão sempre usar o pensamento. Lógico que nós vamos ver que tem a questão da língua articulada, algumas frases, psicografias, que vão ser utilizado a parte escrita, mas sempre através do pensamento. Isso que é muito importante que eles frisam, né? O espírito encarnado, que nos serve de médio, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não, mesmo que eles não compreendam, do que o espírito desencarnado mais pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-se dele. Porquanto o ser terreno, nós, né, põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, que o espírito desencarnado, o espírito errante, não pode fazer. O que Erasto e Timóteo estão nos falando? Que é melhor exprimir uma ideia, uma comunicação através do pensamento a outros encarnados pelo espírito encarnado do que um desencarnado que tivesse pouco conhecimento. Então, ele vem corroborar com isso a questão do médio. Lembra que nós vimos lá dos médios inertes, que o Subracer estava comentando? Não, Timóteo, Erasto vem confirmar. É preferível nós usarmos o espírito do médio encarnado, para nos expressarmos, porque ele tem a compreensão, ele tem atributos suficientes para que nós possamos passar a comunicação, do que se nós usássemos o espírito desencarnado que não tivesse o conhecimento suficiente. Então, ele veio fortalecer o que Kardec já havia nos passado. E ele continua: assim, quando encontramos em um médio cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores. Então, olha que interessante, né? Ele fala, conhecimento adquirido na vida atual, que nós realmente adquirimos na nossa vida atual vários conhecimentos. E no espírito, porque é uma coisa interessante que nós temos que raciocinar e refletir. Um exemplo: eu não sou José Roberto, eu estou José Roberto. Eu, como José Roberto, eu estou aqui estudando e me esforçando para aprender. Mas o espírito que momentaneamente está utilizando o corpo do José Roberto, ele tem conhecimento latente de outras encarnações. Então, que Erasto e Timóteo nos falam, ó, assim, quando encontramos em um médio cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, e seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitar as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médio de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriores adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Então, estão confirmando o que Kardec havia estudado, presenciado, observado, escrito e confirmado pelos amigos espirituais. Então, é interessante que, nesse momento, ele vem confirmar tudo, né, como um resumo geral do que Kardec nos trouxe. Quem levantou a mão? Fui eu, Zé. Ô, Eros. Beleza. Ô, Zé, seguinte, fora do assunto um pouco, tá? Zé. Você falou uma coisa aí agora que algum tempo atrás eu estava me perguntando. Você falou assim, eu estou Zé Roberto.
Isso. Mas a gente tem um nome geral, que a gente é conhecido, o nosso espírito, ou cada hora eu vou ter um nome mesmo. Como Por exemplo, encarnado, sim. Jesus é Jesus, entendeu? Ele Porque pode vir, o nome é Jesus. Porque quantas encarnações nós já tivemos? Centenas, milhares. Em cada encarnação, fisicamente, eu tive um nome. Aquele espírito vivenciou em corpos diferentes, com nomes diferentes. Por isso que eu comentei. Eu quis falar, porque quando ele fala o médio do cérebro, o cérebro do médio povoado e conhecimentos adquiridos, é o José, atualmente é o José Roberto que está se esforçando para adquirir conhecimento, e o espírito José Roberto, o espírito que está nesse momento encarnado como José Roberto, já tem conhecimentos latentes há milhares, centenas de encarnações, como todos nós, né? Então, você pergunta se nós temos o nome... Uma identificação única. Oi? Se a gente tem uma identificação única. Não Cada hora vai necessariamente. ser uma identificação. Nós sempre vamos ter sempre a última identificação que nós temos, José Roberto. Quando eu for para o mundo espiritual, eu vou com essa fisionomia e um pouquinho mais remoçado, que eu sempre brinco que bom que a gente vai se remoçar, vai ficar um pouquinho mais novo, com essa aparência. E a identificação para os entes queridos, tudo para conhecimento, vai ser José Roberto, até que eu adquira um novo nome, o nome material. Entendi. Beleza. Obrigado. Nada, Eros. Então, aqui para nós terminarmos, essa análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão claro quanto lógica. Dela decorre como princípio que o espírito aure não suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-lo no cérebro do médium, e que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra nesse inteiramente formado as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Aí ele comenta que vai ter que a dificuldade, então sempre eles vão buscar aquele médium que tem maior facilidade, que tem maior materiais para que o espírito que quer se comunicar seja facilitado. Porque se for um médium que, numa linguagem que ele não conhece, eles vão ter que ditar praticamente, através do pensamento, letra a letra. Então, eles falam, então nós vamos sempre buscar aqueles médios que têm maior aptidão para que a comunicação seja realizada. Gente, já terminamos, aqui conseguimos finalizar. Agradeço a atenção de todos, foi muito bom. Se ficou alguma dúvida, depois vamos voltar novamente para a gente buscar esclarecimento, por isso que é um grupo de estudos, né? Mas hoje foi bacana que tivemos bastante questionamento da Valéria, do Delmiro, do Eros, a Ana ajudou bastante, então, muito obrigado pela atenção de todos. Estamos aqui para elucidar todas as dúvidas que possam estar existentes. Combinamos, agora, Ana, deixar um tempinho para a Ana, para ela falar dos próximos dois eventos, para dia 2, dia 9, que vai ser muito bom. Ana? Obrigada, Zé. Pessoal, vocês viram que eu pedi ali, né, ajuda no grupo, já tivemos, até agora, somente a Sueli e a Maria Valéria que se colocaram à disposição. Tá? A partir da semana que vem, nós vamos ter 2 aulas especiais em comemoração aos 4 anos do nosso grupo de estudo online, tá? Que nasceu lá em 2020, naquele contexto caótico da pandemia, né? E temos pessoas aqui que estão desde o início com a gente, né? Ficamos na primeira obra, o Livro dos Espíritos, agora já, né, com bom andamento com o Livro dos Médios, então escolhi
esse professor, ele é um pesquisador acadêmico espírita, e ele se dispôs, tá, a trazer a pesquisa dele sobre o livro dos médiuns, tá? Selecionamos ali os temas que têm a ver justamente com o que nós estamos estudando, né? Então, o estudo, obviamente, é voltado para o GES, para o nosso grupo, só que abrimos a comunidade também, que é uma forma da gente também divulgar o nosso grupo. Por isso que eu peço, né, para as pessoas, para a gente aqui do grupo, se a gente pudesse também divulgar e repassar para os nossos colegas, para os nossos amigos espíritas, para que eles também possam obter esse conhecimento. E também é um incentivo, né, ao estudo das obras de Kardec. E para que a gente possa deixar, né, fazer com que esse evento seja mais um sucesso, queria que vocês participassem também, né? Então, como que vai ser essa ajuda? A gente precisa, né, sempre, né, isso já bem definido, porque a gente tem um tempo, né, o professor ali, o convidado, ele já preparou o material, então ele vai ter um tempo, né, de 2 aulas aí, de 2 encontros, então a gente vai seguir como se fosse um evento presencial, tá? Então eu vou começar falando um pouco sobre, né, dando as boas-vindas, como a gente sempre faz, e depois vou precisar de alguém para fazer a prece inicial, para poder, nos 2 dias, tá? Tanto no dia 2 quanto no dia 9, para poder fazer a apresentação do professor, tá? Isso já vai estar tudo escrito, só ler, né, que é o trabalho dele dentro do movimento espírita, e depois vamos ter alguém para fazer a prece final, tá? Então, como para a gente não ficar, como a gente normalmente faz aqui, né, Zé? Olha, quem quer fazer a prece, quem quer fazer a prece, já para deixar isso bem definido, tá bom? Aí já pode, né, quem tem um pouco de medo já pode treinar na prece, né? E é uma oportunidade da gente também, né, como o Zé sempre fala também, né? Nós estamos aqui em uma condição igual de estudo, apesar de termos, né, aqueles que sempre que está na frente dos trabalhos, mas todos nós aqui, né, o grupo é todo nosso, e a gente tem que também ter, né, um jeito da gente de participar de forma mais ativa. Então, o que a gente precisa? Eu preciso de alguém para a prece final no dia 2, tá? A prece inicial vai ser pela Sueli Bilac, que ela já se predispôs. A apresentação do professor no dia 2 vai ser a Valéria. Então, eu preciso de alguém, tá? Para fazer a prece final no dia 2. E a prece inicial, a apresentação de novo do professor, e a prece final no dia 9, tá certo? Então, quem puder nos ajudar, a gente vai deixar tudo gravado também, tá bom? E que é uma oportunidade da gente também, né? Deixar já isso a gente tem que acertar isso tudo essa semana, né? Para já no dia 2 chegar, já tá tudo certinho, para não perder nenhum tempo, né, do tempo do professor, que vocês vão gostar, pessoal. Foi um convidado que a gente selecionou a dedo, tá? Ele é uma pessoa, apesar de ter um conhecimento muito grande, ele é uma pessoa extremamente humilde, né, nos ensina né, como um verdadeiro espírito tem que ser, e eu tenho certeza que é mais um incentivo para a gente continuar estudando as obras de Kardec. Era isso, Zé. Então, quem puder nos ajudar, só nos chamar ali no particular, falar, olha, posso fazer a prece final, posso fazer a apresentação, tá? Então, não é nada muito, né? O trabalho mesmo vai ser do professor de apresentar para nós. Obrigada, Zé. Nada, Ana. E corroborando o que a Ana falou, gente, quem puder participar, participa dos 2 dias, viu? Vai ser dois encontros, né, de muito conhecimento, realmente muito interessante, muito conhecimento. Ele vai trazer o livro dos médiuns, né? Nunca vai deixar de ser atual, mas trazer de uma forma diferente, que é muito importante, como a Ana falou, um conhecimento muito grande. E é bacana você ver que a Ana direcionou a participação de todos, coisa simples, é só fazer a prece inicial, fazer a prece final, apresentá-lo, tudo vai estar escrito, né, Ana? Tudo vai estar escrito, é só ler. Exatamente, é só apresentar, o currículo dele já está pronto. É só ler, né, apresentar, para ele também se sentir acolhido, né? Lógico, não, e nosso grupo é sensacional, então
é um grupo muito bacana, é gratificante fazer parte desse grupo. Então, é importante a participação de todos, mas realmente, quem puder, não falte não, que são 2 encontros, vai ser muito gratificante para todos. Com certeza. Com certeza. E quem pode fazer nossa prece final hoje? Algum voluntário ou o José vai ter que escolher? Posso escolher? Então, eu vou escolher o que está na minha frente aqui, ó. Eu estou vendo o nome de frente. Maria Valéria. Encerra para nós, Maria Valéria. Pode ser? Zé Roberto, que fria. Não. Tá parecendo, tem uns nomes aqui. Todos que estavam aqui na minha frente, o nome já falaram. Então, eu lembro que você acho que ainda não. Faz para nós, mano. É do coração, Maria Valéria, por favor. Vou tentar. Não, vai conseguir, com certeza. Então, vamos fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, agradecer o nosso estudo de hoje, pedir proteção para a nossa semana, para que a gente continue aprendendo, continue tentando seguir os passos na doutrina, na caridade, pensando no bem ao próximo, e para que a próxima semana possa ser mais enriquecedora ainda, e que nos ajude a elevar cada dia mais, a nos tornar pessoas melhores. Uma boa semana para todos, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Muito Ótima, excelente obrigada. semana e até segunda, se Deus quiser.